Atenção, ouvinte, internauta da Jovem Pan, a ministra Carmen Lúcia falou com exclusividade à Jovem Pan depois da sessão de ontem do Supremo. E agora a primeira parte da entrevista em áudio e vídeo, imagens de João Cagnin, direção de Derek Flores. A ministra Carmen Lúcia foi entrevistada por Augusto Nunes aqui na Jovem Pan. Eu estou conversando aqui na presidência do Supremo Tribunal Federal com a ministra Carmen Lúcia. A sessão que julgou ou deixou de julgar o pedido de habeas corpus preventivo apresentado pelos advogados do ex-presidente Lula terminou há pouco, foi suspensa. Eu começo perguntando, ministra, primeiro eu agradeço a aceitação do convite para conversar com a Jovem Pan. Em segundo lugar, a senhora ficou satisfeita com o desfecho da sessão? Não há nenhum caso de satisfação, é uma circunstância que se põe diante de um horário e das condições dos juízes para que, se houvesse uma continuidade, se alongassem demasiadamente, isso sobrecarregaria, provavelmente com consequências até pela capacidade física, e teria que ter continuidade na próxima sessão para que o julgamento seja justo, sereno, tranquilo, como tem de ser. Estamos lidando com temas da maior importância, como é esse caso específico e os casos que são tratados aqui. Liberdade, dignidade, direito à vida, os direitos fundamentais, direitos constitucionais. E por isso mesmo é preciso que se respeite o limite até físico das pessoas. Neste caso foi suspenso, exatamente porque as discussões são muito importantes e foram longas no dia de hoje, e daremos continuidade na primeira sessão subsequente. Ministra, durante a sessão, o ministro Luiz Roberto Barroso disse que o ex-presidente Lula não pode ser tratado como um réu especial, né? Não pode ser favorecido por ter sido ex-presidente, por ter sido presidente da República. O ministro Gilmar Mendes disse que também não podia ser perseguido por ter sido presidente da República. A senhora acha que o Lula está recebendo um tratamento especial da justiça ou não? Não, acho que o ex-presidente Lula tem que ter o mesmo tratamento digno, respeitoso pela justiça brasileira que deve ser dado a todo e qualquer cidadão. Nem alguém pode ser considerado diferente por ser mais rico ou mais pobre, mais importante ou menos importante, ser líder ou ser um trabalhador. Isso não tem e não pode ter importância. Seria a quebra da ideia de justiça, mas principalmente a quebra da ideia da igualdade. E essa é uma grande conquista no Brasil. O princípio da igualdade material, como dissemos, ou seja, na justiça, como tem que ser em todo lugar, todos são iguais. Nem tem que ser privilegiado, mas também não pode ser destratado, tratado de maneira a lhe prejudicar pela circunstância de ter um título como este, que foi honroso, foi levado pelas urnas, de ter sido presidente da República, nem de ter realmente privilégios por ter sido presidente da República. E isto não está acontecendo. E por que o pedido de habeas corpus em favor do Lula foi para a dianteira da fila, ministra? Não foi para a dianteira da fila. Ontem, as turmas julgaram algumas dezenas de habeas corpus que entraram muito depois do habeas corpus do ex-presidente Lula. Não foi para a dianteira. Não segue uma ordem. A ordem é a ordem da urgência em razão do ato que é questionado. Neste caso, a urgência foi considerada e liberada, a decisão do ministro Fachin, segunda-feira, pela legislação brasileira, artigo 664 do Código de Processo Penal, liberado para julgamento, o habeas corpus é levado em mesa, ele não é nem pautado, porque teria um prazo mais longo, na primeira sessão subsequente. A primeira sessão foi a de ontem, mas eu perguntei ao ministro relator, que entendeu que seria mais conveniente que fosse hoje. Ministra, a senhora falou da duração das sessões, falamos da duração das sessões. Os votos não são muito longos? Às vezes são, mas aí é estilo de cada jogador. Alguns ministros falam mais, alguns falam menos. É a liberdade de expressão e a liberdade até para o convencimento. Alguns são mais diretos, alguns são, às vezes, com muita fundamentação mesmo,
mais históricos, e isto tem uma importância também fundamental para a história. Cada um tem um estilo. Eu entendo perfeitamente o que a senhora fala, por exemplo. Agora, eu confesso que eu não entendo tudo que dizem alguns ministros, né? Algumas palavras que eles escolhem. Os seus sobrinhos, por exemplo, eles entendem o que falam todos os ministros? A tia, eu sei que eles entendem. Eu acho que nós temos que melhorar muito nesse vocabulário que é adotado pelo sistema de justiça em geral. O advogado que pede, às vezes, de uma forma mais rebuscada na sua linguagem e que, às vezes, o cliente não entende. O promotor que, às vezes, dá um parecer que nem ele sabe algum significado de uma outra palavra ou de um outro brocado que é citado. E muito mais o juiz. Para o juiz, isso precisa de mudar com mais rapidez, porque ele fala diretamente com o cidadão o que ele decidiu sobre um interesse, um bem ou a própria vida dele. Por isso é que normalmente se fala muito mais da situação do juiz, que é quem realmente, ao decidir, decide a vida de alguém, decide a liberdade de alguém, decide sobre uma questão de um bem específico de um cidadão, e é este cidadão e não seu advogado que tem que traduzir para ele o que foi dito. A gente sente muito isso no eleitoral, em que às vezes no meio de uma madrugada, 2 horas da manhã, eu recebi ligação de vereadores do interior que diziam assim: ministra, a senhora desculpa, mas eu fiquei assistindo, e as sessões no eleitoral são à noite, eram sempre terças e quintas à noite, e ele perguntava assim: eu só queria saber uma coisa, eu ganhei ou perdi? Porque ele não tinha entendido e era o mandato dele, a vida dele. Claro. E, na verdade, quando você diz que os embargos foram acolhidos com efeitos infringentes para prover o agravo regimental no RESP, realmente, não dá para entende. entender. Não dá. Ninguém entende. Ministra, a senhora sofreu pressões ostensivas, ou foi obrigada a receber, foi constrangida, né? A receber visitas não marcadas, a gente pedindo uma coisa em favor do presidente, outros apresentando argumentos e tal. Como é que a senhora reage a isso? Com absoluta tranquilidade. O órgão da jurisdição, a unidade, o prédio, o fórum no interior, ele é o lugar onde o cidadão vai para apresentar o seu pleito. Há que haver realmente essa tranquilidade para saber que todo mundo tem direito de apresentar o seu pleito. Não significa que ele vai poder ser atendido, nem que será atendido, até porque às vezes não tem base legal. Agora, o direito de ser ouvido todo mundo tem. O judiciário tem que ouvir. Eu não me sinto pressionada nesse sentido de alguém imaginar que isto passe além do que é a expressão do outro, que eu tenho que escutar. A senhora ouve e reage como? A senhora ouve e no fim da conversa, o que a senhora diz? Digo que eu agradeço a visita e os argumentos apresentados e que eu levarei em consideração. Vai pensar nisso? Claro. Vamos para a pergunta do Marco Antônio Villa. Ministra, não é fácil ser ministro da Suprema Corte Brasileira, mas a senhora imaginou que quando chegou a ser presidente, e o do STF, que a senhora sofreria tantas pressões como está sofrendo agora? Não, eu não imaginava, e acho que situações como essa que presidentes de tribunais têm vivido hoje, nenhum de nós que estamos chegando a esses cargos agora poderia sequer supor. O mundo mudou, o Brasil mudou e passa por um processo agora de extrema conturbação, de muita intolerância. Como eu disse, não é só no Brasil, só que eu sou uma cidadã brasileira, uma servidora pública brasileira e tenho uma responsabilidade muito mais direta com o Brasil. Por isso eu tenho que analisar a situação hoje do Brasil. E, Augusto, o que nós vivemos hoje não é uma situação nem tranquila, nem um pouco capaz de dar uma resposta de serenidade para as pessoas. Então, eu não imaginaria nunca viver uma situação de estar no meio de um tumulto tão grande, e várias vezes eu responderia ao Marco Antônio Villa que eu me lembro muito e às vezes fico considerando como uma das frases do meu dia de manhã, de levar em consideração um verso do Drummond
Só que ele escrevia depois da Segunda Guerra Mundial e todo mundo acha que o momento que está vivendo é o momento mais grave, talvez. E ele diz, meu nome é tumulto e escreve-se na pedra. Maravilha. É o seu poeta preferido, Drummond? Tem vários. É o meu poeta preferido, mas quando eu digo isso, as pessoas dizem que é bairrismo. Só que como ele é um cidadão do mundo, então... Não, eu acho também eu acho admirável. E acho admirável e gosto de umas coisas que ele fala e que também me ajudam muito na hora que eu lembro, num momento assim de maior dificuldade. Ele diz, o primeiro amor passou, o segundo amor passou, o terceiro amor passou, mas o coração continua. Algumas palavras, à sombra de um mundo errado, murmuraste um protesto tímido, mas virão outros. Então, às vezes, eu sei que o que eu estou fazendo é só um protesto tímido. E a senhora se sente, outros. às vezes, a impotência que ele resumiu naqueles versos, porque não podes, coração sozinho, dinamitar a ilha de Manhattan. Eu sinto muitas vezes a impotência de ver tanta injustiça ainda, tanta iniquidade, tanta desigualdade e não poder dar uma contribuição que explodisse, não com uma ilha, mas com tantas ilhas de injustiça que ainda tem no Brasil. Que bom. O Brasil devia ler mais poesia, né? Devia viver mais as poesias. Também. Não é? Tornar concretas as poesias. Se a senhora recebesse hoje um convite para assumir uma vaga no Supremo e a senhora conhecesse o Supremo, por hipótese, como conhece hoje, a senhora hesitaria mais? A senhora aceitaria de imediato? Qual seria a sua reação? O convite para integrar o Supremo Tribunal Federal é muito honroso. O ministro Célio Borja dizia que é um cargo que não se pede, mas também não se recusa, a não ser que haja uma muito boa razão. Mas, tendo sido professora de Direito Constitucional desde muito cedo, claro que a honra para mim era também a possibilidade de tornar concretos sonhos previstos na Constituição. Eu digo que o direito constitucional é o direito dos sonhos possíveis, porque a gente pega a Constituição e torna concreto o que está ali, às vezes só na forma da letra. Mas eu acho que eu pensaria talvez um pouco mais, porque há muito pouco espaço de vida pessoal, há muito pouco espaço para a gente ser feliz pessoalmente. Mas eu acho que também, já que estamos falando de poesia, eu talvez continuasse aceitando por uma razão simples. A maneira de Paulo Mendes Campos, se aumentou a minha dor, multiplicou-se também a minha esperança. Eu conheço muita gente boa, muita gente que quer bem ao Brasil, muita gente que em todo lugar está tentando fazer alguma coisa, está tentando ajudar. E portanto, eu acho que somando tudo isso, nós podemos ter um Brasil que seja mais o Brasil dos brasileiros e menos do Estado brasileiro. Nós brasileiros temos que saber que o Estado tem que ter a nossa cara e não nós termos uma cara de um Estado que definitivamente não nos representa com tanta corrupção, com tanta indolência administrativa, com tanta ineficiência, que faz com que nós tenhamos tantas humanidades no mesmo país. Ou seja, nós temos pessoas que podem e poderiam ser destaques pelo talento, pela inteligência, que poderiam contribuir para uma situação muito melhor para o país, para o mundo, para o outro, e que não têm as oportunidades. E outros que têm tantas oportunidades com estudo, com condições financeiras, e que nada fazem, e que não contribuem. Mas se a gente se juntasse, a gente conhece pessoas e tenho conhecido pessoas do melhor gabarito. Há juízas e juízes também, mas eu cito, me lembrando de uma juíza especificamente, no norte do Brasil, que leva merenda e coisas para as crianças poderem ficar brincando e comendo, enquanto a mãe dá um depoimento para contribuir para o julgamento de um crime, por exemplo, porque ela não tem condições mínimas. Então, eu conheço gente muito boa nesse meu cargo. Eu conheço o melhor da humanidade, embora seja certo que eu também conheço o pior da humanidade. Ministra,
A Suprema Corte Brasileira é parecida com as de outros países? Há diferenças muito grandes? O que deveria mudar para aperfeiçoar o funcionamento? Cada tribunal constitucional no mundo tem uma história própria e representa a cultura do seu povo. Por exemplo, a Constituição norte-americana, que é de 1787, tem o mesmo texto, poucas emendas, mas tem um outro contexto, e a mutação constitucional, a mudança do significado vai se fazendo pela interpretação da Corte Suprema, que tem então um poder enorme de interpretar e aplicar aquelas normas segundo que seja a sua compreensão hoje. Cada Tribunal Constitucional tem exatamente essa vinculação com a história e a dinâmica do povo no qual ele está inserido. Então, o Tribunal Brasileiro tem uma bela história em muitas passagens, tem histórias não tão boas em algumas passagens menores, mas é um tribunal que fica tentando acertar, sempre voltado para o Brasil. Hoje se fala muito de ser um tribunal dividido. Dividido muitas vezes ele foi, porque são compreensões diferentes de mundo. Mas eu acho que se mantém se hoje nós temos essa divisão, digamos, é porque o Brasil está dividido na sua compreensão de mundo e do que é melhor para o Brasil. Ele reflete a realidade. E nós chegamos aqui vindo exatamente de lugares diferentes, com esses entendimentos diferentes. Agora, por exemplo, o que ocorreu, se pode chamar de bate-boca, entre os ministros Gilmar Mendes e Luiz Roberto Barroso, isso não é passar dos limites? Como é que a senhora faz para controlar isso, ou como é que a senhora se sente quando isso ocorre? Olha, melhor e ideal seria que não acontecesse de jeito nenhum. Mas nós estamos lidando com seres humanos. Então, embora lamentáveis essas passagens, eu tenho certeza que os dois lamentam, são momentos de tensão em que, por algum motivo, se ultrapassa um certo limite de coerência, de harmonia entre os ministros, que divergem dos pontos de vista de um de outro, mas que realmente não poderiam passar, na sua expressão, de manifestações que soassem excessivamente agressivas, até porque o juiz tem que manter a sua parcialidade quanto aos que fazem parte de um processo, mas também a sua tranquilidade em relação ao pensamento diferente. Não é bom de jeito nenhum, mas essas coisas acontecem sem que a gente possa prever que isso vai acontecer. Volta e meia isso acontece, isso já aconteceu em outras ocasiões com outros ministros. Eu espero que cada vez mais isso seja rareado até o ponto de nunca acontecer, porque não é uma boa visão realmente para o tribunal. Outro ilustre conterrâneo da senhora, Juscelino Kubitschek, dizia uma frase que eu procuro seguir. Ele dizia: eu não tenho compromisso com o erro. Isso vale também para qualquer tipo de desentendimento que eu tenha com alguma pessoa. Eu peço desculpas. Os ministros, de modo geral, têm dificuldade para pedir desculpas? Não, ontem no final da sessão, do voto do ministro Gilmar, ele tinha feito referências à forma de fazer a pauta, que é minha, que é da presidência, e ao final da sessão ele pediu desculpas públicas a mim. Olha, se de alguma forma Vossa Excelência se sentiu ofendida... Desculpa da senhora. Sim, nossa convivência é muito boa, é de muito tempo, e contou lá um caso de conferências que nós fizemos juntas, então imediatamente se recompõe também. Agora, ministra, a gente falava dos outros tribunais, de outros países, e especificamente do Tribunal Americano. O Supremo brasileiro não tem atribuições demais, quer dizer, oficialmente ele deveria estar tratando de assuntos constitucionais. Mas, com frequência, ele se transforma num tribunal do júri, tem que julgar causas que são da área do criminalista. Isso faz sentido para a senhora ou é uma deformação passageira? Não, eu acho que até esse é um dos dados que nós precisamos mesmo repensar. Porém, há dois dados. Primeiro, nós estamos fazendo a análise, ou eu vejo a análise sendo feita, do tribunal para a sociedade. Não, o tribunal é um órgão do Estado que serve à sociedade. Então, nós temos que começar a fazer a análise da sociedade para o tribunal. Ainda há poucos minutos atrás,
a questão que se punha, o ministro Dias Toffoli dizia isto, que ele chegou aqui há 8 anos, o número e a numeração é sequencial de habeas corpus era 99 mil. 8 anos depois estamos no número 154 mil habeas corpus. Significa dizer que nós tivemos quase 60 mil habeas corpus no período de 1 ano, de 8 anos. Isto é impensável para um tribunal como os dos Estados Unidos, que o ano passado, ao comentar com a ministra Souto-Maior daquela corte, quantos processos aqui tinham sido julgados, e eu disse que nós tínhamos para julgar 135 mil, um pouco menos do que isso, no Supremo, ela disse, não, 135. Não, senhora, 135 mil. Eles lá tinham julgado 73. Meu Deus. Então, é algo que eles não conseguem. Ela me perguntou brincando, mas lá ministro dorme? Porque é realmente não acabar jamais. A demanda da sociedade no Brasil para o judiciário é algo absolutamente impensável. Quer dizer, estamos hoje com 88 milhões de processos em tramitação, aproximadamente, e se você considerar que somos 207 milhões de brasileiros aproximadamente, e que cada processo tem 2 partes, pelo menos, porque há os processos coletivos, nós temos, portanto, mais da metade da população brasileira em juízo. Quantos processos estão nas mãos da senhora agora, no momento? Hoje, a presidência recebe só os processos específicos. Então, a quantidade é grande, mas não se equipara a um gabinete. No gabinete, eu deixei 1.600 e poucos sem decisão. Há gabinetes aqui que vão de 2.000 processos até 8.000 processos. Então, isso depende da gestão do gabinete, das prioridades, da dificuldade. Lembra-se que, por exemplo, o ministro Joaquim Barbosa tinha um processo, que era a ação 470, que nós tínhamos um cômodo para comportar os volumes físicos daquele caso. Então, era um caso que tomava dele quase o tempo todo. Então, não dá nem para comparar número de processos com a dificuldade. Qual é a estrutura de apoio que tem um ministro, não a presidente, um ministro para lidar com o presidente aqui tem a mesma estrutura de qualquer gabinete. Nós temos ela é 5 suficiente? assessores e eu tenho um juiz auxiliar. Isso. E não dá para dar conta de tanto processo com isso aí? Temos que dar. O Supremo Tribunal Federal é considerado o órgão do Poder Judiciário mais austero e eu acho que é bom que assim seja. Ele não pode ter carência de pessoal, que agora em alguns momentos nós estamos sentindo. Mas ele é o mais austero dos tribunais brasileiros. E o senhor acha que o grau de eficiência é bom? Não, eu quero que seja muito melhor, acho que precisa de ser muito melhor. A demora realmente faz com que não seja a justiça prestada. Rui Barbosa dizia que é uma injustiça desqualificada, porque justiça que tarda falha. E não dá para explicar para ninguém que é porque eu tenho um menor ou maior número de servidores, porque a juíza sou eu e eu sei que eu preciso de trabalhar muito mais. Então, se eu acordar às 5 da manhã ou às 4 ou não dormir, eu estarei atrasada sempre enquanto eu for juíza. A propósito, quantas horas a senhora dorme por noite? Eu ando dormindo mal. Precisa de ajuda de algum medicamento? Não, eu não tenho coragem de usar essas coisas. Eu tenho um pouco de medo de remédio. Eu tenho muito medo de remédio, aliás. Tenho pavor de remédio. E quanto tempo a senhora dorme? Quantas horas? Umas 6, 7 horas. Se eu consigo dormir 7 horas, eu dormi muito bem. Mas hoje eu não tenho condições de dormir isso. Em condições normais de temperatura e pressão, o que não ocorre no Brasil, qual é a rotina da senhora? De casa para o trabalho, do trabalho para casa. É isso. E o trabalho que chega, que for mais urgente, vai se sobrepondo a outro. Não mas dá a senhora gosta de ler, lê bastante e lê bem. Ah, mas hoje eu leio muito pouco. Hoje realmente eu tenho tentado dar continuidade a alguma leitura, mas eu leio não mesmo, é tudo de direito. A senhora tem tempo para cinema, teatro? Não, né? Não, para teatro e cinema, que são as coisas que eu mais sinto falta, não. Como hoje meu sono é muito ruim, de muito má qualidade, eu assisto filmes, mas
não ir em cinema, mas filmes na madrugada. A gente sempre pensa nos livros que nós não conseguiremos ler, né? Tem pena, são tantos os bons livros que pena. Eu peguei um esses dias, doida para ler. Tem algum que a senhora está planejando, tem medo aí de não ter tempo de ler? Não, medo não, porque aí eu espero que chegue a hora de eu poder retomar. Mas esses dias eu peguei O Rio da Consciência e quero muito ler, não consegui, fica rolando dentro da minha bolsa. Nesse tempo que a senhora está já está na presidência do Supremo, qual foi a medida que mais agradou a senhora? Que a senhora tomou, pôde tomar? E o que a senhora pretende fazer antes de sair do cargo? Não foi nem no Supremo, como presidente do CNJ, foi poder cuidar das presas que estavam grávidas e de melhorar as condições para que elas pudessem sair, as que tivessem que sair, e criar as unidades médico-infantis ao lado e fora de unidades prisionais, para que nenhum brasileirinho ficasse dentro de prisão, nascesse dentro de prisão. Isso foi o que eu mais gostei de fazer, com toda certeza. Perfeito. Desde que a senhora chegou ao Supremo, o Brasil, de modo geral, especificamente no combate à corrupção, melhorou? Queria que a senhora avaliasse melhorando, Lava Jato e esse campo. Está melhorando muito, mas é preciso que continue, porque... Primeiro, corrupção é erva daninha. Se você não cuidar de arrancá-la todo dia, sem nenhuma necessidade que não seja só a existência da terra, ela vai voltar. Enquanto uma roseira você tem que cuidar, a democracia tem que ser cuidada todo dia, regada todo dia, podada toda vez, cuidado para não ter excesso de sol nem excesso de chuva. Erva daninha, o mal não para. Corrupção é um fenômeno que não acaba por si, porque ele cumpre interesses. Os condutores da Lava Jato dizem que não basta essa operação, é preciso mudar as leis e tal. É preciso mudar a sociedade para que a sociedade toda participe do combate à corrupção o tempo todo, sem parar. Ética é uma prática diária. É mais ou menos como você ter os seus hábitos de higiene. É a higiene moral de uma nação. Nós somos um povo e, como povo, nós temos que nos conduzir segundo a ética, ou então nós vamos viver no caos. O caos que estoura como explosivos aqui e ali, mas é isso. Então, não há opção para a ética. A corrupção é crime, é preciso combater o crime. É isso que o Judiciário está fazendo, com a ajuda do Ministério Público, com a ajuda da Polícia Federal. Não é possível admitir corrupção, porque isto é um agravo, é uma injúria contra todo mundo. Corrupção não tira um dinheiro que podia ir só para um posto de saúde, e isso já seria gravíssimo. Tira a esperança das pessoas em que ele pode ter um país no qual ele confie e viver. Tira a confiança nas instituições, e assim não é possível seguir uma lei, seguir uma norma, porque a pessoa lá embaixo fica achando que ele faz uma pequena corrupção, porque também os outros todos fazem. E aí isso contamina. Este é um crime que precisa de ser combatido. Corrupção ativa, corrupção passiva, qualquer forma de corrupção, inclusive os deslizes que são considerados pequenos, furar a fila, atravessar onde não pode, atravessar um jardim no meio e matar aquela grama. Nós precisamos de fazer entranhar em nós todos que toda forma de corrupção é maléfica. Porque, no mínimo, ela é um mau exemplo para o filho, ela é um mau exemplo para o cidadão que vê que, ao invés de ele contornar a praça e deixar o jardim bonito, ele está matando aquele canteiro. Perfeito. Ministra, a senhora, como é que a senhora vê, o que a senhora acha que pode ser feito para reduzir o quadro de violência no Rio de Janeiro? Este é um desafio muito grande que o Brasil tem. O Rio de Janeiro chegou a uma situação em que os cariocas, os fluminenses, todos se acham agravados na sua condição de vida, na sua dignidade, no respeito até à sua segurança física permanentemente. Eu acho que nós todos brasileiros sabemos que há violência em todo lugar, não é apenas no Rio, mas que nós todos temos que nos unir e pensar alternativas. Não é fácil, porque não se chegou a essa situação de uma hora para outra. E quando as coisas chegam a um erro muito grande... Todos os poderes falharam lá.
Todos os poderes falharam, talvez a sociedade tenha feito vista grossa em determinado momento, pelo menos algumas pessoas que poderiam ajudar. E agora é preciso que haja um movimento contrário, de todo mundo se unir para pensar alternativas e não apenas alternativas momentâneas, alternativas mais superficiais, mas há a necessidade de mudanças estruturais. Eu não sei realmente, não saberia dizer, acho apenas que nós todos brasileiros temos um dever de fazer com que esse quadro possa ser mudado e rapidamente. Ministra, para encerrar essa conversa muito agradável para mim. Para mim também. A senhora foi protagonista de uma mobilização nas redes sociais aí com a hashtag Carmen Lúcia Resista. Como é que a senhora encarou esse tipo de apelo e a senhora acha que resistiu? Eu estou resistindo. Aliás, eu sou uma sobrevivente resistente. Porque quem sai do norte de Minas, de um lugar que mal tem um rio, que agora está secando e nós estamos tentando resgatar, e continua com tantas dificuldades no Brasil, vendo de perto tantos desafios para que os brasileiros possam, principalmente os mais necessitados, viver em condições melhores. Eu acho que eu sou mesmo uma sobrevivente, como o Darcy Ribeiro dizia que era. A gente fracassa em algumas coisas, porque queríamos ter já um Brasil muito melhor. A Constituição vai fazer 30 anos, achávamos que 30 anos depois teríamos já uma situação de educação para todo mundo, de boa qualidade, de saúde sendo prestado para todo mundo, e ainda não temos. E outras pessoas, inclusive, alguns que participaram de atitudes, providências, medidas contrárias à Constituição, como nós estávamos falando há pouco, de corrupção, acabaram ganhando muita coisa. Mas, tal como o meu conterrâneo Darcy Ribeiro, eu continuo resistindo porque eu não quero estar do lado daqueles que venceram pelos maus caminhos. Eu continuo querendo que as trilhas, as veredas das Gerais, que tem valores de dignidade e moralidade, continue prevalecendo na minha vida, que eu nunca desista disso. Muito obrigado pela entrevista, ministra. Eu que agradeço sempre, sempre. Você é sempre muito bem-vindo. Obrigado.